Olá, pessoal! Hoje comemoramos mais uma data do primeiro Grenal. O pedido do Inter, a sugestão do Grêmio, o gol anulado e ainda nós pagamos a festa. Festa dentro e fora de campo. Mas antes disso eu quero te fazer um convite. Se você quiser receber conteúdos exclusivos e inéditos que só o canal História Grêmio tem para você, então te inscreve lendo o QR Code que está aí na tela ou clicando no link da bio. Todos os dias no seu celular, um conteúdo super legal e de graça que só o canal História Grêmio tem para você. Assista o vídeo até o final porque tem muitas curiosidades bacanas. O recém-fundado Internacional pedia para a direção gremista um amistoso para se lançar, para ter o primeiro jogo. O presidente do Grêmio, Augusto Cor, e aqui o contexto, Augusto Cor é um dos 5 maiores presidentes da história do Grêmio, foi ele o grande responsável pela compra da Baixada lá na Mostardeiro. E o Grêmio disse, através do seu presidente, que não poderia aceitar o convite, porque o Grêmio tinha um grande jogo pela frente, um jogo importante nos próximos dias. Ele enfrentaria o Fusbol, que era o grande adversário do Grêmio na época, pela taça esportiva. Ofereceu ao presidente do Inter, vejam bem, ofereceu ao presidente colorado o time B para que o Inter pudesse fazer a sua estreia. Mas o presidente colorado não aceitou. O que ele queria? Ele queria iniciar a sua vida esportiva, a sua trajetória contra o melhor time da cidade, evidentemente o Grêmio. E, logicamente, se promover, porque aquele jogo contra o Grêmio seria uma grande chamada para a sociedade de que o Inter existia e chamaria a atenção do Internacional. O que o Grêmio fez? O presidente do Grêmio, o Augusto Cor, disse, então, que teria que estudar uma nova possibilidade, uma nova data para eles se enfrentarem, porque o Grêmio, como falei, estava às vésperas de um jogo muito importante. Se reuniram no Leopoldina e fizeram um acordo, definiram a data do jogo, definiram a Baixada como campo de jogo, até porque naquela época o Grêmio tinha 1 ano a Baixada. É bom a gente ter esses detalhes, porque dizem que o Grêmio era muito experiente na época, era muito melhor do que o Internacional, que o Inter tomou uma goleada porque estava recém começando. Vamos contextualizar. O Grêmio tinha apenas 1 ano a Baixada. E aí então definiram a data do jogo, o local da partida e também sobre o baile. Por quê? Naquela época a sociedade era muito cortês e sempre após grandes jogos se oferecia um baile para a comunidade, para a sociedade, para as pessoas relevantes na sociedade e também para o clube que ia enfrentar o clube da casa. O Inter ofereceu-se a pagar o baile do jogo, mas o presidente do Grêmio, Augusto Cor, disse que não aceitava de jeito nenhum e o Grêmio iria pagar a festa em oferecimento ao Internacional, dando boas-vindas ao Internacional como novo clube da cidade. Pois bem, no dia do jogo, ambos os presidentes entraram na frente e depois os jogadores perfilados. No primeiro tempo, o Grêmio venceu por 2-0, ambos gols de Boff, e iniciava-se a segunda etapa. Na segunda etapa, foi um verdadeiro massacre e o Grêmio mostrou por que era o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Grindwald 4 gols, Boff mais 3 e Moreira fecharam o placar, Grêmio 10-0. Mas tem algo importante que eu queria te dizer nesse momento aqui, como curiosidade, porque pouca gente conhece. O Grêmio teve no primeiro tempo um gol anulado, um gol marcado por Moreira, dado pelo árbitro como offside, e ali terminou o jogo 10 e não 11. Quem sabe se tivéssemos VAR naquela época, o placar não teria sido um pouco mais dilatado. E aí tivemos a festa. E também quero relatar aqui também como um contexto histórico, onde todo mundo diz, muita gente, principalmente os colorados, de que o Inter era um neófito na praça e de que o Grêmio tinha uma larga experiência, porque surgiu em 1903
e o Inter 6 anos depois. E aqui eu quero dar um dado para você que está nos vendo aqui, ainda está no canal aqui conosco, prestigiando. O Grêmio, em 6 anos, desde a sua fundação até a data do jogo, tinha jogado menos de 20 partidas. Então ele não era tão experiente assim. E mais, em 1909, quando jogava um Grêmio Internacional, o Grêmio tinha jogado apenas 2 partidas naquele ano. Então essa história de experiência cai por terra. Cai por terra porque se jogava muito pouco ao longo dos anos. Não é como hoje, que nós temos 2 partidas por semana. Era bem diferente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e divulgue o conteúdo. É importante para que a gente possa passar para todos os gremistas a verdadeira história do Grêmio, que ao longo do tempo se perde em detalhes. Essa história é tão importante e tão bonita para nós. O Grêmio venceu por 10-0. O Inter queria jogar com o time principal, embora o Grêmio tenha alertado e colocado o time B à disposição. O Inter queria se promover naquele momento em relação ao Grêmio, que era o melhor clube da cidade, o clube mais proeminente. E também o Grêmio apresentou o Inter à sociedade desta forma. Festa dentro e fora de campo, Grêmio 10, Inter 0, primeiro Grenal da história do Rio Grande do Sul. Naquele jogo, o árbitro da partida foi Valdemar Brumberg e o Grêmio entrou em campo com a seguinte escalação: Kaufels, Deppermann, Becker e Karls, Black, Mostardeiro, Brochado e Moreira, que fez um gol, Boff, que fez 5 gols, Schroeder e Grünewald, marcando 4 gols na partida. Esse foi o time do Grêmio que venceu o primeiro Grenal por 10-0, deixando até hoje uma marca histórica no futebol brasileiro.